Olá, eu sou o professor Branco e hoje nós vamos falar um pouco sobre alienação. O conceito de alienação está ligado a uma coisa bem simples, o que não pertence ou pertence a outro. Quando a gente fala que uma pessoa está alienada, é porque ela não pertence mais a essa realidade e pertence ou está vinculada a uma outra realidade ou estado e assim por diante. Na medida em que eu falo que a alienação me coloca alheio ao que eu quero, ou alheio ao que eu sou, ou alheio a alguma coisa, o conceito de alienação começa a ser compreendido dentro de uma esfera social, no sentido de que existem processos que alienam o indivíduo, ou seja, algumas coisas fazem com que esse indivíduo deixe de ser quem ele deveria ser e passe a ser outra coisa. O fruto dessa alienação em cima do indivíduo pode acontecer de diversas maneiras, através de graus de alienação ou de exploração, podemos chamar assim. Nesta maneira, quando eu digo que o indivíduo está sendo alienado, eu estou tirando dele uma identidade dele, estou me apropriando disso e fazendo com que ele não tenha. Quando a gente fala da alienação dentro de um conceito materialista dialético, a gente está falando que esse indivíduo, ao trabalhar, produz uma alienação, ou seja, alienação, melhor dizendo. Ou seja, o processo de alienação faz com que o trabalho dele tire dele a propriedade, ou seja, o trabalho é dele, deixa de ser dele, ou seja, é alienado e é apropriado por uma outra pessoa, ou empresa, ou instituição, não vem ao caso no momento. Assim, quanto maior ou mais complexo for esse processo de trabalho, maior vai ser a alienação do trabalhador, que se distancia de quem ele é através do que ele produz. Isso que ele produz deixa de fazer parte dele ou da identidade dele. Assim, ele não tem mais contato com isso, ele está alienado, foi alienado no processo de alienação. É importante a gente estabelecer que a alienação ela é uma compreensão bem ligada, nesse caso, ao trabalho. Eu trabalho, a alienação me tira esse trabalho e me paga um pedaço desse trabalho. Ou seja, não vamos falar de mais-valia ainda, vamos falar só da questão de que eu estou trabalhando, a meu produto não me pertence mais e é me dado um valor em troca. Isso seria o trabalho, a alienação do trabalho. Quando essa alienação é o processo que se dá dessa apropriação, independente de como ele vai se dar, com maior grau ou menor grau, eu preciso caracterizar que trabalho é essa troca do que é meu, deixa de ser meu, que passa a ser de outro. Não é mais minha propriedade. Quando a gente fala isso, a gente está estabelecendo um conceito novo, um caso novo, embora ele seja já discutido, da seguinte forma. O dono de uma empresa, por mais que ele faça atividades parecidas com quem trabalha na empresa dele, eu não posso caracterizar o que ele faz como trabalho, porque a produção que ele faz pertence a ele e não ao outro. Então ele não está sofrendo alienação. O trabalho não é alienante, então ele não tem trabalho. Quem trabalha em troca é alienado. O indivíduo que exerce atividades e funções, mas é o proprietário da produção e do produto final, ele não sofre alienação. Então ele não é um trabalhador. Assim, quando a gente fala sobre burguesia e proletariado, o Partido dos Trabalhadores, trabalhista, sindicato patronal, nós estamos falando desta distinção entre o que é dono e não se aliena, porque lhe pertence, e o do que não é dono e é expropriado através da alienação do que lhe foi, o que era dele e ele produziu. Há um sistema de troca, há um sistema de escravismo, há um sistema de servilismo. É uma outra questão que é estudada em determinado aspecto. O conceito em si de alienação
É a apropriação, deixando o indivíduo sem, que não lhe pertence, alheio a ele e pertencente a outro. Então, o processo de alienação provocado pelo trabalho significa que eu estou tirando a identidade e o que lhe pertence, ou seja, o que ele produz é ele, deixa de ser dele, ele se torna alienado. Esse processo alienação pode ter diversas maneiras de acontecer, maior e menor intensidade, diferentes maneiras de acontecer nas relações de trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente se encontra por aí, seja nos comentários e assim por diante. Obrigado.